Glória a Deus pelas nossas crianças. Meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe todos vocês, amém? Tem gente feliz aí, não? Opa, isso é bênção, hein? Hoje é uma noite especial, nós vamos falar sobre a missão, a expedição da Júlia a Cabo Verde. Então, ela tem a oportunidade, ela vai ter a oportunidade, se sobrar um tempinho, eu prego, tá bom? Mas até meia-noite dá, né? Estou vendo aí umas carinhas novas aí. Tem até uma unção pastoral lá atrás. Tem o pastor Eliezer, sua esposa Vânia. Que bênção. Né? Mais um casal ali. Que bom. Né? Bênção demais. Mas antes de a Júlia falar, tem um vídeo aí. Tem um vídeo da expedição. Vamos passar esse vídeo e após o vídeo tem a oportunidade de trazer o testemunho, tá bom? Vem procurar pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. O Senhor Jesus, Ele chama homens e mulheres para fazer a sua vontade. E se você aí que está me ouvindo deseja cumprir o ID do Senhor, levar às nações a salvação, a cura, cante comigo. Leva-me, usa-me, eis-me aqui. Amém, glória a Deus. Que bênção, né? É algo que fica marcado, né? E a Júlia voltou muito impactada. Então vamos receber a Júlia, nossa missionária. Deus abençoe. Amém? Vamos orar por ela. Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela vida da Júlia, que a Júlia possa falar tudo aquilo que está no seu coração e que ela possa ser usada por Ti para ministrar as nossas vidas nesta noite,
em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouquinho do meu testemunho e da minha experiência missionária lá em Cabo Verde. Confesso que me custou um pouco voltar, porque é algo assim maravilhoso e ao decorrer desse testemunho vocês vão entender o porquê que eu amei tanto aquele povo. Bom, antes de começar a contar um pouquinho sobre a minha experiência missionária, eu queria falar para vocês sobre a realidade de Cabo Verde. Cabo Verde é um país que fica no continente africano e é constituído por 9 ilhas. Uma dessas ilhas é a ilha de Santiago, onde eu estive com a minha equipe missionária maravilhosa. Fomos em 17 pessoas e estivemos na cidade de Praia, uma cidade muito abençoada por Deus. Bom, Cabo Verde é habitado por 560 mil pessoas, aproximadamente, porque a maioria mora fora. E 90% dessas pessoas são católicos, então o catolicismo é muito forte. E 2% apenas são protestantes. Então, há uma necessidade de evangelizar, há uma necessidade de pregar a palavra, mas os pastores, as igrejas estão caminhando para isso e contribuindo para que essa percentagem possa crescer e possa aumentar. Bom, no primeiro dia, nós estivemos com o pastor local, que é o pastor Emanuel, da igreja de Terra Branca, e ele comentou sobre a realidade de Cabo Verde e contou algumas curiosidades. A primeira é que as pessoas são muito abertas para o evangelho, e é verdade. São pessoas maravilhosas e que te acolhem, que te recebem, que te abraçam, e elas ouvem o seu testemunho, elas recebem a sua oração, mas muitas vezes elas não firmam na igreja. Elas não firmam na fé, não firmam em Jesus. Então, isso é um dos maiores problemas que eles têm, e é isso. Bom, o segundo problema é que a África tem muito misticismo, que é bruxaria, feitiçaria, e as pessoas frequentam a casa de corda, que é um local onde as pessoas vão, visitam um bruxo, e ele supostamente fala a causa de seus problemas, fala o seu futuro. Então, as pessoas são vazias. Como elas são vazias, elas buscam algo, e como elas não conhecem Jesus, elas vão nessa casa de corda para poder preencher o vazio dos seus corações. E quando ele falou isso, eu confesso que fiquei bem triste por essa situação. Bom, vou citar aqui outros problemas, como, por exemplo, a pobreza. Cabo Verde não é tão difícil como Moçambique, por exemplo, ou outras áreas de África, mas tem as suas dificuldades, tem as suas necessidades. As pessoas precisam de ajuda e, infelizmente, a pobreza é uma realidade. O segundo problema é o alcoolismo. Como eu disse, as pessoas são vazias, então elas buscam refúgio no álcool, nos vícios, mas nada daquilo pode preencher o coração delas. O terceiro é a falta de perdão. Aqui em Portugal, no Brasil, em Cabo Verde, em todo lugar, há falta de perdão, mas lá é bem forte. O pastor Emanuel disse que as pessoas têm muita dificuldade de perdoar uns aos outros. Então, a mágoa, o rancor, ficam guardados em seu coração. E, por último, um problema muito grave em Cabo Verde é o abandono. Os pais deixam as crianças em Cabo Verde e vão para fora do país.
e as crianças ficam sem pais, e isso gera orfandade, isso gera falta de paternidade, e por isso as crianças ficam perdidas e sem direção. Bom, devido a esses problemas, as pessoas precisam de cura, precisam de libertação, precisam de Jesus para preencher o coração delas. E, por último, ele nos aconselhou dando um método para evangelizar, que é o nosso testemunho. Contar o nosso testemunho para as pessoas é o melhor método de evangelismo, porque as pessoas ficam com o coração quebrantado quando ouvem o nosso antes e o nosso depois da nossa conversão, da nossa transformação de vida. Bom, saindo um pouquinho da realidade de Cabo Verde, eu vou começar a contar para vocês aquilo que nós fizemos, a nossa experiência. Primeiro, são as doações que nós recolhemos aqui em Portugal. E eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade e também por ter recolhido tantas doações. E quero agradecer à igreja, a cada um de vocês que doaram, seja como oferta, seja como oração, seja com uma palavra de incentivo, seja com um material escolar. Tudo contribuiu, tudo ajudou, tanto a mim, quanto a minha equipa e quanto os cabo-verdianos. Eu sou grata pela vida de vocês e que Deus possa abençoar muito vocês. Bom, ainda falando das doações, essas doações contribuíram para muitos projetos, como, por exemplo, o projeto da Escola de Vida, o projeto do Afrobola, do PEP. Eu vou falar um pouco mais sobre esses projetos. E as crianças ficaram super felizes com essas doações. E, realmente, eu sou grata a Deus por causa disso. Ver o sorriso de cada criança foi incrível, foi maravilhoso. E nós também ajudamos esses projetos com a nossa vida, né? Nós cantamos, nós fizemos dinâmica, nós fizemos teatro, dança, entre outros. E esses projetos são maravilhosos porque ajudam muito as crianças lá na África. Bom, outro momento que eu achei importante foi esse momento que nós tivemos na praia, orando por Cabo Verde. E ali nós intercedemos por esse povo, por essa nação. E foi um momento assim maravilhoso, era visível a presença de Deus naquele lugar. E depois desse momento de oração, nós saímos para evangelizar nas ruas, nos hospitais. Nós entregamos comida e bebida. E era visível também a necessidade daquelas pessoas, porque elas estavam com fome. Então, nós ajudamos na palavra, nós falamos sobre Jesus e também entregamos alimento para aquelas pessoas. O outro motivo também foi o evangelismo. Nesse evangelismo, nós tivemos quase todos os dias evangelizando, e mesmo quando não era dia de evangelismo, nós tínhamos sempre alguém para poder falar sobre o amor de Jesus. E as pessoas ouviram sobre a palavra de Deus, ouviram testemunho, viram apresentações, e realmente foi tudo maravilhoso, tudo para a honra e glória de Deus. E teve um dia que nós estávamos no Afrobola, que é um projeto de futebol. Aqui. É esse projeto que eles têm. O treinador deles é o Moisés. Ele tem dificuldade porque ele é cadeirante, mas mesmo assim ele treina esses meninos e os meninos são bons. E também eles ouvem a palavra de Deus através do futebol. Isso é muito impactante mesmo.
Aqui está uma representação também do nosso teatro que nós estávamos fazendo nesse dia. E foi um dia maravilhoso, porque... Eu peço desculpa por causa dos slides. Porque nesse dia nós fizemos uma ação evangelizadora em que mais de 30 crianças aceitaram a Jesus. E nós oramos por aquelas crianças, nós fizemos o apelo, e elas levantaram as suas mãos e falaram: eu quero esse Jesus que vocês têm. E isso é muito impactante. Foi um dos melhores momentos da viagem, porque foram muitas crianças. Também, nesses evangelismos, nós tivemos adoração, claro, adorar a Deus acima de todas as coisas. E eu sou grata a Deus e também pelos meus líderes da equipa, que me deram a oportunidade de ministrar algumas danças nessa viagem. A dança é o meu ministério. Eu participo de outros ministérios, mas é a minha forma de expressar, é a minha forma de adorar a Deus. E Deus me deu essa oportunidade, então eu adorei Ele de todo o meu coração, e eu fui sincera na adoração, e todos da equipa também foram. E isso fala na Bíblia. Nós sabemos que em João, capítulo 23 ao 24, diz que nós devemos ser verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, porque são esses aqueles que o Pai procuram, porque Deus é espírito. Então, eu levei esse versículo para o meu coração e nós colocamos em prática, nós adoramos a Deus. Aqui eu tenho algumas imagens, por exemplo, pude ter o privilégio de dançar na rua também, além das igrejas. Nós tivemos momentos de oração com as pessoas, tivemos momento de evangelismo, e tudo foi para a honra e glória de Deus. Se eu pudesse, eu contaria todos os momentos, porque cada dia foi um melhor que o outro, e eu fiquei muito feliz por causa disso. Bom, uma coisa que eu achei interessante é que os planos de Deus são melhores que os nossos. Por quê? Os líderes planejaram uma coisa, por exemplo, nós vamos fazer isso em tal lugar. E engraçado que nenhum dia saiu conforme planejado. Nenhum. Teve um dia que estava chovendo muito mesmo, e nós ficamos todos encharcados, mas mesmo assim nós continuamos a evangelizar, nós continuamos a falar a palavra de Deus, porque a chuva não nos parou. Na verdade, a chuva é bênção, porque lá é um lugar que faz muito calor, é muito seco, e o pastor falou assim: vocês vieram e trouxeram a chuva. Então, nós glorificamos a Deus por isso. E após o evangelismo, nós também fazíamos vários cultos, e o culto era para ser em uma determinada área, ali na região. E como era fora, não dava para fazer, porque estava chovendo muito. Então, uma irmã abriu a sua casa, nós entramos e fizemos o culto lá dentro. Não teve atividades conforme planejado, mas com um simples testemunho e um simples louvor, 3 pessoas aceitaram a Jesus. Então, eu aprendi que os planos de Deus são muito melhores que os nossos. Como diz em Jeremias 29:11, os nossos causam danos, mas o de Deus traz esperança e um futuro. Por isso, temos que ter dependência em Deus, porque a vontade dele é muito melhor que a nossa. Bom, a igreja não tem que ter muitas atividades, ela tem que cumprir a sua missão. E nesse exemplo eu percebi isso, porque nós, ali na casa da irmã, não fizemos atividades nenhumas, porque não tinha espaço, mas nós cumprimos a missão. Porque 3 pessoas aceitaram Jesus, nós adoramos a Deus e a missão foi cumprida. Em João, capítulo 15, versículo 8, diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, nós jogamos a semente foi semeada, e com certeza Deus vai agir e aquilo vai frutificar. Bom, agora eu queria contar alguns momentos
que eu achei muito impactante na minha vida e na vida de todos da equipa. A primeira foi de uma mulher, que a Tânia, que é a nossa líder da equipa, ela foi falar com ela, foi evangelizar essa mulher, chama Edwina, e ela falou assim, olha, nós vamos ter agora um momento muito especial de teatro, de apresentações, de canções, vai ser muito bom, vai para este lugar. E ela disse assim, não, acho que não, eu vou pensar, não tenho interesse. E dava para ver realmente que ela não estava interessada naquilo. Mas depois a Tânia disse assim, vale a pena, porque você vai ouvir a palavra de Deus. Quando ela ouviu aquilo, ela falou assim, palavra de Deus? Então eu vou me vestir super bem só para ouvir a palavra de Deus, porque é isso que eu preciso. Nós não tivemos só momentos bons, obviamente. Nós tivemos também momentos de frustração, onde nós, por exemplo, eu estava falando com um rapaz e ele saiu, assim, eu estava falando com ele e ele saiu. Ou seja, aquilo foi, tipo assim, mexeu no meu coração, porque é uma falta de educação, mas tem pessoas que realmente não querem saber do Evangelho. E também tem pessoas que estão desinteressadas. Você está falando com a pessoa e a pessoa está olhando para tudo, está vendo tudo, menos você. Não quer saber do que você está falando. Então, teve momentos de frustração. Mas, mesmo assim, mesmo com a rejeição, nós continuamos, nós não desistimos, porque a vida daquelas pessoas que querem a Jesus, que aceitaram a Jesus, valeram totalmente a pena para nós, e principalmente para Deus. Outro momento importante na minha vida foi o momento com os jovens. Os líderes de jovens convidaram eu, a Ruth, a Esther e o Levi, que somos adolescentes da equipa, para poder dirigir uma reunião de jovens. E ali nós fizemos de tudo, fizemos dinâmica, sempre com o intuito de falar a palavra de Deus. Nós cantamos louvores, nós contamos testemunho da vida pessoal e da viagem, e entre outras coisas. E ali nós vimos o mover de Deus, o mover do Espírito Santo, porque nós estávamos seguros naquilo, nós estávamos sentindo o quebrantamento, e aqueles jovens também. Eles queriam que a gente voltasse outro dia, infelizmente não deu, porque a gente tinha que ir embora, mas eles gostaram muito, e teve uma menina que comentou dizendo que era muito criticada na escola, porque falava do Evangelho, e as pessoas não queriam saber daquilo, criticavam ela, zombavam dela, e ela pediu conselhos, e nós aconselhamos ela. E um dos versículos que nós dissemos para ela e para outras pessoas que estavam com muitas dificuldades, que está em João, capítulo 1, Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E aquilo impactou o coração de todos, porque eles se sentiram seguros em Deus. E nós falamos para aquela menina, não desista, continua falando do amor de Deus, porque vai ter uma pessoa que vai aceitar as palavras que Deus colocar na sua boca. E teve outro rapaz que disse que era muito criticado pelo seu passado, e as pessoas falam para ele, mas por que você está pregando o Evangelho? Você era assim, você fazia aquilo. É como se fosse realmente o diabo tentando entrar na mente dele. Você não serve para nada, por que você quer Jesus na sua vida? E nós falamos para ele que tudo é um processo. Então, as atitudes dele vão mudar se assim ele desejar. Se ele se arrepender, a vida dele vai ser transformada. E que ele pode mostrar, através da vida dele, para os seus amigos que ele mudou. E que Jesus transforma, sim. E que Jesus é bom, sim. E que nós precisamos dele. Bom,
isso foi alguns momentos que eu queria compartilhar com vocês. Nós também servimos a igreja local. Essa igreja foi de São Felipe, do pastor Adriano. E assim como os outros cultos, nós também tivemos as nossas participações. E foi maravilhoso estar naquela igreja, um povo alegre, músicas super divertidas e que adoram o Senhor. Nunca vi pessoas tão animadas em estar na casa de Deus. E foi muito bom, porque também servimos nas EBDs, nas ICAIs. Eu estive nos juniores, mas houve pessoas que estiveram nos jovens, nos adultos, nas crianças. Então, todos da equipe participaram, e isso foi maravilhoso. Também servimos na igreja de Terra Branca do pastor Emanuel, e também é uma igreja muito abençoada por Deus. Eu amei muito estar nas duas igrejas, de verdade. Bom, para terminar essa expedição, nós fizemos uma festa portuguesa típica, em que nós estávamos com traje português e levamos também bacalhau para lá. E eles também estavam com trajes de cabo-verdianos e também levaram comidas típicas. Foi um momento especial, foi um momento super divertido para fechar assim a viagem com chave de ouro. E evangelismo também é relacionamento. Adoração a Deus também é relacionamento. Então, estar com os irmãos, estar com os cabo-verdianos foi muito bom. Foi um momento assim maravilhoso. Aí está a foto da nossa equipa e do nosso jantar. Estou com dificuldade. Bom, em Mateus capítulo 28, versículo 28 diz: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Ou seja, nós fomos para aquele lugar para servir. E sim, nós servimos a igreja local, nós servimos aquele povo. E realmente eu posso dizer que servir é muito melhor do que ser servido. E esses foram os momentos, alguns, não pude contar todos, que nós vivemos lá em Cabo Verde. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é que vale a pena evangelizar. Eu sei que não é fácil, eu sou adolescente, eu estou numa escola e eu tento todos os dias falar do amor de Deus, mas as pessoas rejeitam, as pessoas criticam, as pessoas acham que em pleno 2024 isso já saiu de moda, isso já é passado. E eu tento mesmo assim, porque eu sei que pelo menos uma vida vai aceitar Jesus. Eu sei disso, eu oro por isso e eu tenho fé. Por isso, vale a pena pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho onde você está, seja no seu trabalho, seja para o seu vizinho, seja na sua escola, na sua faculdade, aonde você esteja, fale do amor de Deus. E outra coisa que vale a pena também é fazer missões. Fazer missões não é só sair do país. Fazer missões também pode ser aquilo que vocês fizeram, que é contribuir, é ajudar as pessoas que estão lá. Mas se você tiver a oportunidade de fazer missões fora do país, de ir para Cabo Verde, de ir para outro lugar, vai, porque é muito bom. E eu posso te garantir que vai ser uma experiência única. Eu posso te garantir que você vai crescer espiritualmente, que você vai amadurecer e que vai ser maravilhoso. Porque em Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos que cumprir o ide, é o nosso dever. E enquanto eu estava fazendo isso, o testemunho, preparando tudo isso, eu fiquei pensando e acredito que Jesus colocou essas perguntas para a Júlia e eu queria compartilhar para vocês.
Será que você está sendo luz na escola, na faculdade ou onde você esteja? Será que com as suas atitudes e com a sua vida as pessoas olham para você e falam assim: nossa, ela é diferente. Nossa, ela tem alguma coisa que eu não tenho e eu quero isso. Será que com a sua vida você desperta curiosidade nas pessoas? Ou será que você se mistura nas trevas? Ou será que você é só mais um? Ou será que você é igual aos outros? Então, nós temos que refletir sobre isso. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. E Ele pede para nós sermos a luz do mundo também. Pede para nós sermos o sal da terra. Então, com as suas atitudes, pregue o Evangelho. Seja luz. E que as pessoas possam olhar para você e falar assim: uau, ela tem alguma coisa diferente e eu quero isso. Eu quero esse Jesus. Porque como Ele transformou a vida dela, eu também quero que Ele transforme a minha. E eu quero muito ter essas experiências, principalmente aqui em Cabo Verde. Eu quero ser luz aonde eu estou. Eu quero que com as minhas atitudes as pessoas possam ver isso. E eu não quero ser só mais uma. Eu quero realmente fazer a diferença. E fazer a diferença dói. Fazer a diferença é difícil. Mas vale a pena. E é isso, eu agradeço a oportunidade. Obrigada por me ouvirem. E eu espero que todos vocês um dia possam ter essa experiência. E que vocês possam pregar o Evangelho e cumprir o ID de Cristo. Amém? Eu queria fazer agora uma coisa diferente, que é um momento de oração. Como nós fizemos lá em Cabo Verde. Se vocês puderem se colocar de pé e levantar a mão. Desculpa, é porque eu estou meio perdida aqui com o PowerPoint, porque desconfigurou. Mas eu esqueci de mostrar. Essas são as fotos das doações das crianças. E elas ficaram muito felizes por causa disso. E realmente ver o sorriso de cada uma foi bênção. E teve até um rapaz que agradeceu porque ganhou uma mochila e era o sonho dele. Ele já estava orando por essa mochila. E ele falou, realmente, Deus ouviu minha oração. E obrigada, de verdade. Porque essa mochila, para nós, pode não representar quase nada. Para mim, pelo menos, não faz assim muita diferença. Mas para ele, foi um sonho realizado. Então, valeu a pena. E, mais uma vez, agradeço a Deus pelas doações. Porque, como diz nesse versículo, é melhor dar do que receber. Bom, se vocês puderem fazer esse momento de oração comigo, estender a mão por essa bandeira e orar por Cabo Verde, orar por essa nação, orar por esse povo. Não tenha vergonha, pode orar, você tem liberdade neste lugar. E ore pelos problemas, pela falta de perdão, alcoolismo, pobreza, tudo que eu citei. Ore por essas pessoas e também para que elas possam se converter. Amém? Oremos. Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Obrigada por esse privilégio, ó Pai. Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Eu quero te agradecer, Senhor, pela comida que nós temos na mesa. Eu quero te agradecer, Senhor, porque nós temos tudo, ó Pai. Nos perdoe, Senhor, por toda ingratidão, por toda murmuração, por todas as vezes que nós reclamamos, ó Pai. Nós queremos ser gratos nessa noite. Nós queremos mudar, ó Pai. Pai, que possamos cumprir o Teu ID. Pai, que possamos ser luz neste mundo e sal nessa terra, ó Pai. Use a nossa vida e use a vida da sua igreja. Pai, eu quero te pedir nessa noite também por Cabo Verde, ó Pai, esse povo e essa nação que é Teu, ó Pai. Tu conhece o coração de cada vida que está lá, Senhor. Que cada semente que nós semeamos possa frutificar, ó Pai. E que o Senhor possa ter misericórdia dessas pessoas, ó Pai. Que eles possam ser muito prósperos, ó Pai. Que eles possam largar esses vícios e possam preencher os seus corações com a Tua palavra, ó Pai, com o Teu amor, Senhor.
que eles possam perdoar uns aos outros, que eles possam deixar toda a mágoa e todo o rancor de lado, Jesus, e que eles possam ser curados, que haja cura, que haja libertação, ó Pai, naquele lugar, e que o Teu Evangelho seja pregado, ó Pai, que o Teu amor, Espírito Santo, possa constranger aqueles corações, e que aquelas pessoas possam deixar toda a religiosidade, toda a idolatria de lado, ó Pai, e possam entregar o seu coração a Ti, Jesus. Nós clamamos por aquele povo, ó Pai, porque eu amo esta terra, eu amo Cabo Verde, ó Pai, e eu tenho certeza que essa igreja também passou a amar, ó Pai. Pai, eu te clamo por cada vida, ó Pai, tenha misericórdia deles, ó Pai, e que eles possam converter, Senhor, ao Teu Evangelho, que eles possam aceitar a Jesus e ser luz para outras pessoas, ó Pai. Nós somos gratos pela vida deles, ó Pai. Pai, que eles possam ter comida na mesa, que eles possam, Senhor, ter coisas básicas que eles necessitam no dia a dia, ó Pai, e que eles possam colocar o Senhor em primeiro lugar. Nós clamamos e te pedimos por essa nação. Eu sou grata, Jesus, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Bênção demais. Amém, irmãos? Jesus falou com você? O que nós devemos fazer depois de uma palavra dessa? Bruno? Se entregar, não é mesmo? Sou feliz pela vida e pela experiência que a Júlia teve em Cabo Verde. Que o Senhor continua a usá-la poderosamente. E eu vejo que Deus está chamando a igreja de Taipas, está chamando você, está chamando nós, para termos essa experiência com o Espírito Santo nestes países, nessas nações. Amém? Eu quero dar continuidade aqui rapidamente naquilo que a Júlia começou. E não vou falar tudo, mas a Bíblia diz em Atos capítulo 9, versículo de número 31, algo muito interessante, aquilo que Deus quer para a sua igreja. Atos 9, 31, na minha versão diz aqui, então as igrejas, aí nessa versão, no telão, diz, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria. Na minha versão diz assim, então as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham descanso e eram edificadas, andando no temor do Senhor, na consolação do Espírito Santo, e se multiplicavam. Essa versão está um pouco diferente. Vamos repetir. Pois as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram, primeiro ponto, eram edificadas. Primeiro ponto, todas as igrejas ali, seja Judéia, Galileia e Samaria, eram, primeiro, edificadas. Segundo, multiplicavam, andando no temor e na consolação do Espírito Santo. Nessa versão, a operação de Deus nas igrejas, a vontade de Deus para as igrejas. Da mesma forma que Deus está a operar ali em Cabo Verde, da mesma forma que Deus está a operar, se manifestar ali no Brasil, também chego de uma viagem missionária ao Brasil, volto impactado, mais crente. Aliás, nem acho que nesses lugares eu falo assim, será que eu sou crente mesmo?
Eu vejo a manifestação de Deus em muitos lugares, mesmo aqui em Portugal, Deus dando crescimento a muitas igrejas, muitas pessoas se convertendo, se manifestando. Às vezes a gente pensa, Senhor, será que o Espírito Santo está ali e não está aqui? Será que o Espírito Santo está lá e nós estamos esquecidos da presença de Deus? Na verdade, não. O mesmo Deus que opera aqui, opera lá. O mesmo Espírito Santo que opera lá em Cabo Verde está aqui conosco, amém? O mesmo Espírito Santo que está lá no sertão, lá no Nordeste, onde só tem poeira e peba, né? Pergunta aí para o Costa o que é peba depois, ou para o Saulo, que eles falam para você. Mas o Espírito Santo está ali a operar naquele lugar, usando vidas, né? Usando vidas. E qual é a vontade de Deus para a igreja? A vontade de Deus está, primeiro, nós lemos aí, na edificação, edificando-se. Ou seja, a igreja ela crescia em qualidade. Então a igreja ela precisa crescer, ela cresce, mas ela precisa crescer em qualidade. O segundo ponto no texto é caminhando no temor do Senhor. Ou seja, quando o pecado é levado a sério, a santidade de Deus se revela. Deus só pode se revelar no nosso meio onde tem santidade. E é incrível, né? O resultado é fantástico. Qual é o resultado? Um crescimento assustador da igreja, porque aonde existe santidade, Deus gera crescimento. Deus, Ele dá crescimento naquela igreja, porque aquela igreja, aquela comunidade está se santificando, ok? Isso é caminhar no temor do Senhor. E o texto também fala no consolo do Espírito Santo. Isso quer dizer, a presença do Espírito Santo na igreja, ok? Pode ter tudo aqui na igreja, pode ter uma boa música, um bom músico, pode ter um bom pregador, pode ter a recepção ali, pode ser fantástica, pode ter, né, algo maravilhoso, né, pode ter tudo, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, pelo menos para mim não interessa. Se não tiver a presença do Espírito Santo no nosso meio, vai ser apenas uma reunião, vai ser apenas um encontro, né? Vai ser apenas um momento onde nós vamos estar juntos, mas se tiver o Espírito Santo, tem que acontecer algo transformador na nossa vida, amém? Quando o Espírito Santo está no meio, ele fala. Quando o Espírito Santo está na nossa comunidade, ele mostra, ele se revela, ele cura, ele restaura, ele convence o homem do Espírito, o homem do seu pecado, da justiça, do juízo. Então assim, eu penso, a igreja tem que ter uma boa música, né? A igreja tem que ter um bom pregador, a igreja tem que ter aquele que serve, a igreja tem que ter um ambiente gostoso, mas a igreja também tem que ter o principal. Qual é o principal? O consolo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Então nós viemos aqui nessa noite para quê, irmãos? Somente para estar, né? Somente para falar, hoje eu fui no culto, estou no culto, ou nós viemos aqui primeiramente para buscar a presença do Espírito Santo, amém? Então tem que ter o quê? O consolo do Espírito Santo, que é a presença do Espírito Santo no nosso meio, é a presença do Espírito Santo na igreja, ok? Então assim foi na igreja primitiva. Ai de nós em querer construir uma igreja sem a presença do Espírito Santo. Ai de nós, ai de nós. Mas ali também eu vejo que a igreja ela crescia em números, porque o texto que nós lemos fala sobre multiplicação. Isso quer dizer, crescia em quantidade. É da vontade de Deus a igreja crescer em qualidade, e da mesma forma é da vontade de Deus crescer em quantidade. E como que a igreja vai crescer em quantidade? Fazendo exatamente isso. Fazendo discípulos, pregando o Evangelho, falando do amor de Jesus, manifestando a graça de Deus na vida de outras pessoas. Isso é possível. Aonde a igreja chega, ela se manifesta o poder do Espírito Santo. E um crente cheio do Espírito Santo fala do amor dele. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é luz no meio das trevas. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não aguenta, ele se manifesta porque ele é luz naquele lugar.
Jesus brilha naquele lugar, Jesus se manifesta naquele lugar. Por quê? Ele é especial, porque ele é mais bonito? Não, é porque a presença do Espírito Santo está na vida desse cristão, desse crente. Então, da mesma forma que Jesus, o Espírito Santo se manifestava na igreja primitiva, ele se manifesta hoje no nosso meio. Ele está aqui no nosso meio. E a igreja atual, né, ela precisa viver isso. Como eu falei, a igreja atual, ela cresce em vários aspectos, na estrutura, ela cresce na música, ela cresce na dinâmica de culto, né? Lembrando que o culto não é para o homem, o culto é para Deus, né? Como eu falei, uma boa apresentação, uma boa música, uma boa recepção, uma boa pregação, tudo isso faz parte da adoração, é importante na igreja, é importante, né? Ou seja, no nosso ministério. Tudo isso é excelente. E na igreja tem espaço para todos. Aliás, não existe espaço vazio. Se você não preencher, outro vem e preenche. Se você não pregar, Deus levanta um que vai pregar. Se você não quer cantar, Deus vai levantar um que vai cantar. Se você não quer servir, Deus vai levantar uma pessoa que vai servir. Deus faz isso. Então agora, tem mudança no nosso meio que não glorifica ao Senhor, mas traz fama para a igreja local. E muitas vezes a igreja está vivendo da sua fama, mas ali não tem a presença do Espírito Santo. Não queremos viver da nossa fama, queremos viver da presença do Espírito Santo no nosso meio. Queremos viver da presença do nosso Pai, queremos viver da presença de Jesus. E eu pergunto para a igreja de Taipas nesta noite, qual é a visão da igreja local? Qual é a vontade, qual é o propósito da igreja? Qual é a visão da igreja local? Na verdade, eu estava a meditar nessa palavra e orando ao Senhor para que a visão de Deus entre profundamente no nosso coração, que haja paixão no meu coração pela visão de Deus, que haja amor no meu coração pela visão de Deus. E qual é a visão de Deus? Lucas 19:10 diz, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso é a visão de Deus. Qual é a visão de Deus? Repete comigo, buscar e salvar o perdido. Isso é a visão de Deus. Jesus entrou na casa de um pecador. Segundo ponto, em Marcos capítulo 2, versículo 17, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O nosso Senhor, Ele comeu, Ele bebeu com os publicanos, com os pecadores. E nesse texto vai dizer que os doentes, os pecadores, é eles que precisam de médico, eles que precisam de Jesus. Qual é a visão de Deus aqui para nós? Jesus, Ele não veio chamar admiradores, mas Ele veio buscar e chamar seguidores. Não seja um admirador do Evangelho, seja um seguidor do Evangelho. O maior paradoxo da eternidade é que o reino de Deus é para pecadores arrependidos, não convencidos, arrependidos. Lá no reino de Deus vai ter ladrões, assassinos, rebeldes, porém arrependidos dos seus pecados e foram perdoados e lá estão. Lá no inferno vai ter muitas pessoas boas, porém nunca se arrependeram dos seus pecados e para lá foram. E qual é a vontade de Deus para nós? Que essa visão entre no nosso coração e passamos a ser uma igreja apaixonada pelas almas perdidas, pelas pessoas perdidas, pelos meus amigos que estão ao redor, como a Júlia falou, que estão na escola, que estão na universidade, os meus vizinhos, os meus parentes, os meus amigos. Eu preciso olhar para essas pessoas com um olhar de compaixão e pedir para Deus, Deus, me dê graça para eu pregar o Evangelho para essas pessoas e ganharem essas pessoas para o Senhor.
O terceiro ponto, as parábolas de Jesus em Lucas capítulo 15, que fala sobre a ovelha perdida, que fala sobre a moeda perdida, a dracma, que fala sobre o filho perdido. Qual é a visão de Deus para a igreja? Ou seja, a ovelha perdida. O pastor é aquele que deixa as 99, vai atrás daquela ovelha perdida. Mas quem é essa ovelha perdida? Nós, eu e tu. É interessante quando você analisa esse texto de João capítulo 15, essa ovelha perdida, ela não queria, mas se perdeu. Ela não queria, mas ela se perdeu. Veja as características de uma ovelha. Ela é fraca, ela é dependente do pastor, ela é obediente à voz do pastor. Ela não queria, mas ela se perdeu. Portanto, o pastor vai atrás dessa ovelha. É interessante que é Deus que vai buscar, não é a ovelha que vem, não é o pecador que vem, é Deus que vai buscar. Mas a Bíblia também fala sobre a moeda perdida, que são os valores que nós perdemos, muitas vezes dentro da nossa casa. E o terceiro ponto é o filho perdido. O filho perdido, ou seja, o pai não foi buscar o filho perdido, é ele que voltou. Não confunda a ovelha perdida com o filho perdido, porque a ovelha perdida, ela não queria, mas se perdeu. O filho perdido não, foi atrás do pai, pai, me dê tudo e eu quero ir embora, e foi. Então o filho perdido, o filho pródigo tem que voltar para a casa do pai. Não é o pai que vai buscar o filho pródigo, é o filho pródigo que tem que voltar para a casa do pai. Ao ler esse texto, eu entendo que a missão de Deus de alcançar o perdido através da igreja, a igreja deve ter esta visão, que essa visão possa entrar no teu coração, em nome de Jesus. Muitas vezes nós estamos perdendo isso, irmãos. E a igreja primitiva, ela não perdeu, por quê? Porque a igreja primitiva, ela nasceu no meio à oração. A igreja primitiva foi imersa no Espírito Santo. A igreja primitiva, ela é dirigida por Deus, pela graça e pelo poder do Espírito Santo. A igreja primitiva, ela cresceu porque ela estava dentro da visão de Deus. E essa visão precisa estar no nosso coração. Ela precisa entrar no nosso coração. Eu preciso me preocupar com as pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso pregar o evangelho para essas pessoas. De alguma forma eu preciso manifestar a luz para essas pessoas. É dessa forma que a igreja vai crescer e vai se multiplicar. É dessa forma, quando a igreja lança a semente, quando a igreja prega o evangelho, é Deus que vai convencer essas pessoas, é Deus que vai trazer essas pessoas para estar conosco neste lugar. Amém, queridos? Quando nós buscamos a presença do Espírito Santo, essa visão entra e queima o nosso coração. E sabemos que não demorou muito, a igreja começou a pregar. Depois que a igreja recebeu o Espírito Santo, a igreja começou a pregar a palavra aos perdidos, e houve plantação de igrejas, houve evangelismo, e por meio desses movimentos, as igrejas se multiplicaram. Quer ver multiplicação aqui? Vamos buscar a presença do Espírito Santo, porque essa visão vai entrar no teu coração. Igreja, perdemos ou estamos a perder essa visão de buscar a Deus? A igreja atual não tem que viver para si mesma, ela tem que viver para o propósito de Deus, como a igreja de Antioquia, pois a igreja de Antioquia viveu um grande avivamento naquela época. Está lá em Atos capítulo 13. E qual é o propósito, a visão de Deus para nós nesta noite? A visão de alcançar o perdido, de ser médico para o doente, de matar a fome do faminto, de dar água ao sedento, de ser pastor em busca da ovelha perdida, de parar tudo,
de parar tudo, igreja de Taipas, parar tudo, acender a candeia, buscar a moeda perdida, de buscar esses valores, de estar à espera que o filho perdido volte para a casa do Pai, e quando ele voltar, haverá festa. Haverá festa. Eu quero concluir aqui rapidamente, dizendo para a igreja, esta é a vontade de Deus, porque Ele quer multiplicação. Deus quer dar crescimento à nossa igreja. Deus quer multiplicar o rebanho dEle. Vamos afirmar juntos, não vamos perder a batalha, não podemos desistir, e nem perder o temor ao Senhor.